Olá, muito bom dia. Eu sou Gustavo Reis, esse é o Todo Poder Emana do Povo, o Jornal da Manhã. Hoje, 27 de setembro de 2022. Faltam apenas 5, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Essa é a nossa terça. Rapidinho estamos chegando na data da nossa eleição, o dia mais importante para o nosso país. Nós estamos fazendo o Jornal da Manhã. Eu peço para que você já desde agora compartilhe, nos ajude jogando o link da nossa transmissão em seus grupos, em suas redes sociais, para fazer esse Jornal da Manhã conosco. Comigo aqui, eu dou bom dia para fazer o Jornal da Manhã. Liliane Ventura, bom dia, Liliane. Bom dia, meu querido Gustavo. Bom dia a você que está aí conosco, juntos, firmes por um Brasil melhor, e a todos os nossos colegas que estão chegando por aqui. É isso aí. E eu trago para cá o Jacaré de Tanga. Kleber, bom dia, Kleber. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Liliane. Bom dia a todos vocês que estão aqui no Todo Poder Emana do Povo. E também com a gente, Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Liliane. Bom dia, Kleber Jacaré de Tanga. E bom dia a você que sempre acompanha a nossa live aqui no canal Todo o Poder Emana do Povo. É isso. Eu vou começar mostrando para vocês o que o presidente está aprontando na manhã de hoje. O presidente, aonde vai, arrasta a multidão. E começou a terça-feira fazendo mais do mesmo. Vamos lá. Está aqui, ó, na tela, já está nas redes sociais, o presidente em Petrolina, Pernambuco. Prestem atenção. Tem outro vídeo para poder compartilhar com vocês, eu vou jogar na tela, também do presidente, arrastando multidão. Vamos lá. 27 de setembro não é celebração de dia de São Cosme e Damião, muito pelo contrário, é o presidente sendo popular por onde ele passa. Preste atenção mais uma vez. Quando ele chega, todo mundo dá a mão. Ele tem que tá na boca do povo. O cara é gente boa, tem o apoio do povo. Com sorriso no rosto e a sua humildade, já tem o meu respeito e a nossa amizade. É o amigo que tem o carinho e o apoio do povo. Acabou de sair o resultado. Gustavo? Acho que travou para o Gustavo, hein? Vamos ver lá. Gente, imagens lá onde está o nosso presidente, lá no Ceará. Petrolina. Juazeiro do Norte, é bom demais. Está na Bahia, está em Petrolina, é Pernambuco. Petrolina, Eu peguei o nome da Pernambuco. cidade de Pernambuco. Ai, Juazeiro, na Bahia. Olha, eu falo bobagem aqui. Petrolina, lá na Bahia. Mas é qualquer lugar. Ajuda. A gente confunde mesmo, Liliane, porque é qualquer lugar do Brasil que ele vai, a imagem é muito parecida. Então, assim, você não sabe que cidade ele está mesmo. É todo lugar o verde e amarelo, aí, né? O povo recebendo ele desse jeito e tal, e não dá para esconder, não dá, né? Agora, o fato é que a gente tem que comentar, Liliane, é muito importante, tanto você quanto o Alex comentarem isso aqui hoje, né? Eu tenho recebido muitas mensagens, principalmente do pessoal do Nordeste. Recebi uma agora, nesse instante, do Rio Grande do Norte, o pessoal falando assim, poxa, aqui está falando que o Lula já ganhou. E, assim, o que eles estão produzindo com essas pesquisas, né? E a Rede Globo é muito importante nesse cenário, na tentativa deles angariarem cada vez mais adeptos. Eles estão produzindo uma sensação de euforia no público deles, né, e uma tentativa de desanimar o público do Bolsonaro. É essa a tentativa. O Gustavo voltou. Opa. Isso, voltei, travei no meio, mas vocês conseguiram ver o vídeo, né? 20 dias após o 7 de setembro, a gente tem todos os dias uma repetição do 7 de setembro. Já tínhamos antes, tivemos no 7 de setembro
e tivemos após 7 de setembro. E aí eu vou pegar um ganchinho no que o Kleber estava falando aí, eu queria que vocês comentassem esse movimento popular brasileiro mesmo, de seguir o presidente onde ele quer que ele esteja, né? Nós não vemos diferença se é no norte, se é no sul, se é no centro-oeste, enfim. A região onde que o presidente se apresenta, o lugar que o presidente passeia, o presidente chega, o povo está atrás dele, o povo está com ele. Liliane, o Kleber estava falando aí sobre essa pressão que a mídia vai exercer agora nesses últimos dias para poder desmotivar aqueles que estão nas redes sociais, aqueles que estão assistindo televisão, como se o outro lado tivesse os votos necessários até para ganhar no primeiro turno. E a realidade que a gente vê é justamente o contrário. O presidente arrastando uma multidão e o outro lado não arrastando ninguém. É importante que nós estejamos muito firmes nesses momentos finais para não cair na narrativa do outro lado, né? Sem dúvida nenhuma, porque essa é a bala de prata deles, né? Eles estão tentando, pelas pesquisas, tentando induzir e conduzir a nação, ou aqueles ainda que estão na dúvida, e pasmem, gente, para quem acompanha o noticiário, para quem tem informação e formação moral, está muito fácil de escolher, né? Porque contra os números a gente não pode argumentar. E o que nós vemos em relação aos números? Nós vimos que o Brasil, que foi assaltado durante anos nos seus cofres públicos, e estamos vendo um país agora que tem para atender, para além da pandemia, né? Nós temos também para atender e socorro, que é o Auxílio Brasil, que está em vigência agora. Aí fala assim, Liliane, mas como é que pode? De onde tem tanto dinheiro? Aliás, uma senhorinha me perguntou isso. Liliane, eu não sabia que o Brasil tinha tanto dinheiro. Eu falei, não tinha, porque tudo chegava lá, não ficava lá. Hoje, graças a um governo sério, que não é corrupto, o dinheiro dos impostos, dos tributos, chegam e ficam. E aí é possível destinar, e é possível encaminhar e trazer de volta a população que tanto carece e tanto merece. E, sem contar ainda, que para nós, sobretudo, mulheres, eu preciso me referir a você, claro que os homens também são atingidos e contemplados, quando diminui o preço da gasolina, faz diferença para todos nós, mas, sobretudo, quando o gás diminui o preço da energia elétrica, quando você tem condição de ter acesso ao gás para fazer a comida para os seus filhos, vocês sabem do que eu estou falando. Isso toca a todos nós e vai na direção de quem? Dos mais humildes, dos mais pobres, sobretudo essa questão que eu coloquei agora. Então é por isso que por onde ele passa, de norte a sul, leste a oeste desse país, ele é reconhecido porque ele é um homem que faz. Bolsonaro 22. É isso aí, Kleber. A Liliane falou da questão financeira, né? Isso pesa e pesa muito no bolso do trabalhador. O Brasil registrou nova deflação em setembro, o IPCA tem a segunda queda consecutiva. O índice de preço ao consumidor amplo, IPCA 15 de setembro, foi 0,37% negativo. Esta foi a segunda deflação do IPCA 15. Em agosto, o índice ficou em menos 0,73%. O IPCA-E, que é o IPCA 15 acumulado no trimestre, foi de menos 0,97%. E aí eu volto àquele assunto que nós falávamos antes. O presidente é recepcionado porque é um reconhecimento do povo pelo trabalho que ele faz na questão econômica e pelas bandeiras que ele defende, né? E do outro lado, a gente não vê isso. A gente vê efetivamente uma maquiagem de um apelo popular feito por artistas que, como disse muito bem um vídeo que tem circulado nas redes sociais aí, o Olavo de Carvalho lá atrás, não produzem nada para ajudar o país a crescer, não fazem nada na indústria brasileira, no comércio brasileiro, vivem só de benesses do governo, e a mídia, que é empregada, também saiu, está rodando nas mídias sociais aí, o número de vezes que diminuiu a verba da Folha de São Paulo, por exemplo, mais de 180 vezes, era o que a Folha recebia de verba na época do governo do PT, e agora no governo do Bolsonaro ela recebe 180 vezes menos, fazendo esse barulho todo para tentar confundir o eleitor, né? Bom, Gustavo, Liliane e Alex, olha só, eu vou fazer só um exercício aqui, eu peço que se vocês estiverem com sal de frutas, qualquer coisa para o estômago, por favor, tomem agora, porque é importante eu mostrar isso para vocês. Quando vocês abrem o portal UOL, que você citou agora, do Grupo Folha, que recebeu 188 vezes menos verba no período do governo Bolsonaro, a primeira manchete que você vê não é essa que você falou, do 0,37% do IPCA. Governo corta até 97% da verba de programas alimentares para 2023. Esta é a primeira manchete. O que é uma manchete, na realidade? Que é uma manchete fake, porque o orçamento não foi aprovado. E quem faz o orçamento é o Congresso Nacional, não é o presidente da República.
ele manda uma verba, tá certo? Com prévias de orçamento, e esse orçamento quem vai fazer, né, que são as leis de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, é o Congresso Nacional no final do ano. E aí vem essa primeira manchete na UOL. O governo corta até 97% da verba. Mas não fica aí. Olha só o que está em destaque logo abaixo dela, no primeiro título. Ministros de Bolsonaro já prevêem derrota e mandam recados a Lula. Então, quando você vê essas tentativas da mídia de influenciar no voto, é aquilo que eu falei, dá náuseas. A gente começa a verificar o quanto o país pode estar refém desse tipo de bandidagem. E não é diferente, Liliane, você que trabalhou durante muito tempo no SBT, você sabe que a sua concorrência lá era a Globo, né? Sempre foi o veículo de maior penetração até hoje no Brasil na TV aberta. Quando você vai no portal G1, tá? No G1 Notícias, aí vamos fazer o exercício sobre as eleições, tudo sobre as eleições no G1, né? Aí vem a reportagem aqui. Lula chega à reta final com tendência de alta, mas é preciso evitar o já ganhou, alertam aliados. Então, o que eu quero dizer para vocês nesse exato momento? Toda essa tentativa, toda essa função das pesquisas em querer desmotivar um lado e motivar o outro, tem um motivo real. Tem um motivo real. O presidente Bolsonaro leva multidões como nós vimos agora. E Petrolina, você não está errada, tá, Liliane? Porque Petrolina e Juazeiro, elas são divididas por uma ponte. Então, quando você está em Petrolina, você atravessou a ponte, você saiu de Pernambuco e chegou ao Ceará. É uma ponte que atravessa as duas cidades e que faz a divisa ali pelo Rio. Desculpa, Bahia. Ceará Pernambuco, Bahia. E aí é que você faz a divisão. Entre o Rio, você divide dois estados. E aí, o que eu estou querendo dizer para vocês nesse sentido? Hoje, o presidente está no Nordeste. Pernambuco, segundo as pesquisas, o ladrão não precisa nem fazer nada, é só sair às ruas que ele já ganhou. E as notícias que eu recebo de lá é que os governadores desses estados estão gastando o que tem e o que não tem de verba pública para atrair voto para o ladrão de 9 dedos. Então nós temos, de um lado, um presidente que está gastando 3 vezes menos do que o ladrão de 9 dedos com fundo eleitoral partidário. 3 vezes menos do que ele. Do outro lado, nós temos um ladrão corrupto que está com todo o apoio da mídia corrupta, conivente com a ladruagem, que é o caso da Globo, do UOL, que são os 2 principais portais hoje do país. E daqui nós temos um presidente que tem o povo ao seu lado e tem os canais independentes, como é o caso do Jacaré de Tanga, do Todo Poder Emana do Tovo, do canal da Liliane. Então somos nós que estamos fazendo esse contraponto. E veja que mesmo com toda essa balbúrdia que eles fazem, com toda essa mentira que eles pregam, eles não conseguem cravar que o cara ganha no primeiro turno. Pelo contrário, eles colocam lá, olha, existe chance, possibilidade de ganhar do primeiro turno, porque seria muito descarado. E aí eu recebo ligações hoje e começo a receber pedidos de informação de pessoas apavoradas. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3 que eu recebi. Ontem, por exemplo, eu não produzi live porque eu estava fazendo campanha, tá certo? Então eu joguei um vídeo só no meu canal. Hoje eu vou ter que fazer 3 lives no meu canal, porque nós temos uma audiência rotativa. Tem gente a essa hora que está preparando o almoço, está preparando comida, outros que estão no seu trabalho, nas suas empresas. Então nós temos uma diversidade de público. Quando eu entro em live, Liliane, para você ter uma noção, eu estou passando isso porque nós somos colegas, vamos ser colegas de congresso se Deus quiser. Deus quiser. Quando eu entro em live, eu já entrei em live às 2 da manhã e às 5 da manhã. É impressionante. Você continua tendo uma audiência muito ativa, porque são as pessoas que estão no trabalho, são porteiros, são vigias que estão no trabalho na parte da madrugada, que estão acompanhando, enfermeiros, médicos, que estão nos acompanhando, mesmo estando no plantão, eles estão ali no horário vago, eles estão acompanhando. Então é fundamental, Gustavo, o trabalho que você está fazendo nesse exato momento. O Alan está lá em campanha, que nem eu estava ontem, e você está aqui apresentando e informando a população. É a única maneira que nós temos de vencer esse povo, porque o dinheiro está do lado deles.
A falcatrua está do lado deles, o mainstream está do lado deles, mas do nosso lado está o povo e está Deus. E é exatamente isso. Dinheiro e falcatrua é o que está do lado deles. Canuto, eu te deixei por último, porque você ontem mostrou para a gente, você colocou nas suas redes sociais, mais uma vez a gente te parabeniza, o VAR. O VAR. Você foi para as ruas. Você não ficou com medo de ser atacado, você não ficou com medo da realidade, e o VAR mostrou a realidade. Quem não assistiu, sigam as redes do Canuto, ou pegue o nosso jornal de ontem, e você vai poder assistir o VAR. O Canuto foi para a rodoviária e fez com que as pessoas declarassem quem elas iam votar. E ontem começou a surgir nas redes sociais um vídeo do cachaceiro andando trôpego no Rio de Janeiro, saindo da quadra da escola de samba, totalmente trôpego mesmo, né? Dando a nítida impressão de estar bêbado, e começam a vazar os áudios, porque é incontrolável, você não controla a população, e a população, com a rede social, fala a verdade. Então, vou botar um vídeo aqui para vocês escutarem o que é a verdade em relação ao PT. Prestem muita atenção. Não, porque foi de repente, ninguém esperava. Como eles acharam que era em Madureira, ia lotar, e aí eles eles não contrataram ninguém, né? Só que de repente chegou lá, só tinha aqueles iPhone dele. Aí acho que o Eduardo Paes se meteu rapidinho, ligou para a empresa de ônibus, aí mandou vir ônibus aqui pro Cajueiro. Aí não foi só eu não, todo mundo. Quem ficou lá ficou pelo cada cerveja. Eu desci do ônibus, entrei, mijei, saí, fui embora. Ainda mais que eles estavam dando... Não, e pior, ninguém queria entrar no ônibus, né, na hora de ir. A pessoa não levante um. Se não pagar, ninguém vai entrar nesse ônibus, não. Aí eles foram, deram 100, todo mundo entrou. Chegou lá, todo mundo meteu o pé. Cara, e a Globo ainda... Esses institutos de pesquisa são malucos. Eu já não acreditava. Agora, então... Tá aí, vou trazendo todo mundo para a tela. Eu tirei todo mundo para a imagem ficar melhor. Essa é a realidade, né? Não. E assim, você vê, é todo lugar do Brasil esses comentários a respeito dos institutos de pesquisa. Ninguém acredita mais nesse negócio, gente. E não é o Datavar, não. O Datavar é aquela brincadeira ali que a gente fez para mostrar a realidade que já está todo mundo vendo. Porque o Datavar, deixa eu esclarecer mais uma vez, aquilo eu falei, não é pesquisa, não é enquete de internet, porque não tem amostragem científica, né? Não tem amostragem científica ali, mas as pesquisas também não tem. Não tem por tudo aquilo que a gente já falou ontem aqui, né? Veio falando várias vezes, e a gente confirmou com o Datavar, a pesquisa, ela não... ela diz assim, isso aqui é o retrato do eleitorado no momento. Não é verdade. Não vou nem discutir direcionamento, quem está financiando, qual o interesse político de quem financia uma pesquisa, isso é outro assunto. Ainda que você faça a pesquisa com toda a lisura e honestidade do mundo, ela não mede o eleitorado inteiro. Ela mede as pessoas que toparam responder aquela pesquisa, seja por telefone, seja ao vivo. Né? Eu vou fazer um vídeo depois, tá no meu canal lá, todas as minhas redes sociais, viu? Aqui no YouTube, tá no Instagram, tá no TikTok, no Twitter, no Getter, tá em todos ali o Datavar. É só você entrar lá que você vai achar o videozinho do Datavar de 2 minutos. O Datavar, a gente pedia para a pessoa colocar uma argolinha no varal ali e fazer o voto só para presidente. Né? E tinha muita gente que não queria. Não quero, política não quero saber de política, eu não voto. A gente tinha que insistir para a pessoa. Quando a gente insistia, quase sempre, essa pessoa que a gente tinha que insistir, Bolsonaro. Né? E aquela pessoa que votava, sem precisar insistir, né? Chegava lá, tu vota, era assim... Votava e ia chamar os amigos para votar, né? Porque a gente estava lá com a caixinha andando, de repente vinha alguém procurando a gente. Cadê? Onde é que vota? É aqui que vota? É aqui que vota? Amigo, pode votar quase sempre Lula. Porque algum amigo votou Lula e chamou o amigo para votar. O cara atravessa a rua e vem correndo para votar. É um outro perfil de pessoa. São perfis diferentes. As pesquisas medem esse perfil que quer responder uma pesquisa eleitoral. Porque imagina, se para colocar uma argolinha ali, a pessoa não queria, imagina ficar 15 minutos. O entrevistador, 30 perguntas. Na hipótese do segundo turno, entre o candidato entre a Simone Tebet e o Ciro Gomes, e quem você vota? Na hipótese entre o Ciro Gomes e o Tiririca, e quem você vota? Qual o seu nível de renda? Qual a sua escolaridade? Você vai responder. As pessoas, tem gente que não responde. E essas pessoas que não respondem, votam. Só que elas não estão no espaço amostral científico metodológico dessas pesquisas. Essas pesquisas são um termômetro quebrado, são lixo, rasga e joga fora. O Data não tem a pretensão de ser pesquisa.
Não tem pretensão de ter amostragem. Não é como você fazer um exame de sangue, que você vai tirar um pouquinho do seu sangue, pressupondo que todo o sangue do seu organismo, aquele pouquinho corresponde a todo o sangue do organismo. Se você achar 20% de gordura ali, você tem 20% de gordura no sangue inteiro, né? A pesquisa diz que vai fazer isso, mas não faz, gente. Não faz, rasga e joga fora. Não serve para nada. Não serve para nada essas pesquisas. Os caras insistem, né? Que segundo as pesquisas, porque é o único argumento que o Lula tem. O presidente Bolsonaro lota o 7 de setembro, lota as ruas do Brasil inteiro. Qual que é a resposta que a esquerda tem? Lotar as ruas num evento fechado? Não. A resposta deles é mais o número do Datafolha. Segundo o Datafolha, Lula está 17% na frente. Aí a velha imprensa coloca todos aqueles especialistas. Não, vamos dizer, o Lula aumentou a diferença em 1%, nós vemos que o quadro está estável, se você analisar, porque em razão do que tudo que o presidente Bolsonaro, durante a pandemia, fez isso, fez aquilo, e arruma um monte de explicação. Ou então, quando eles não têm jeito, que se tiver que achatar, que apresentar dados mais próximos, eles vão querer achar alguma justificativa para a subida do Bolsonaro, vão dizer que foi o uso da máquina pública, que foi os robôs da internet, que diminuiu a diferença, e achar justificativa. Tudo mentira. O presidente Bolsonaro sempre esteve na frente. E sabe qual que é o Datavar? Boa parte dos comentários das minhas redes sociais, lá, todas, boa parte dos comentários era assim, só 56% é pouco. Pô, me espanta que ainda tenha 28% de gente votando no Lula. Esses eram os comentários ainda nas páginas, né? Então, isso não serve para nada. O Dataval é uma brincadeira. Não tem pretensão de ser um exame de sangue, de ser um termômetro. Não tem essa pretensão. Não é pesquisa. Então, não vem dizer, não tem metodologia científica. Não teve essa intenção, só que as pesquisas que dizem que tem também não tem, né? E só aproveitando que nós estamos falando de precisão de dados aqui, correção, né? Eu corrigi a geografia de vocês, deixa eu me corrigir, que ontem eu falei uma besteira aqui. Dei um dado errado. Eu falei que na Polícia Federal tinham 4.000 delegados. Errei, esse número aí veio, não sei porque que eu dei esse número. Eu conferi, fiquei com esse negócio na cabeça, procurei durante a transmissão, só achei depois. São 1.800 delegados federais que tem. Então, aquela questão dos 131 delegados que assinaram a lista, então eles representam aí em torno de 7% dos delegados ativos. Porém, eu também descobri a informação de que desses 131 delegados que assinaram o pedido, a denúncia contra o Alexandre de Moraes, né, por abuso, no caso do grupo de WhatsApp, que ele mandou a polícia na casa dos empresários do grupo de WhatsApp, esses 131 delegados, a maioria deles são aposentados já, não são da ativa. Os delegados da ativa têm problema de manifestar publicamente assim, a opinião. Então, corrigindo, eu falei 4.000, falei errado, são cerca de 1.800 delegados federais na ativa. E o total de efetivo de policiais federais é 13.000. Mas aí você tem os agentes, tem os peritos, os papiloscopistas e os escrivães. Mas delegado 1.800, corrigindo aqui o meu engano. Gustavo, eu só queria continuar um pouquinho mais nessa questão da pesquisa, porque ela é muito delicada. Alguns dados para os nossos internautas, né, aqueles que acompanham aqui o canal. Primeiro, a pesquisa anterior do IPEC foi contratada pela Rede Globo ao peso de R$290 mil. Escutem, R$290 mil. A primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: qual o interesse da Rede Globo de pagar R$290 mil por uma pesquisa? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fazer. E o segundo, que a pesquisa Brasmart, que coloca o presidente na frente, ela está sendo atacada agora pela Rede Globo de televisão. A Globo começou a atacar uma pesquisa. E com relação ao método científico que o Canuto falou, eu gostaria de saber qual é este método científico, porque hoje saiu também uma pesquisa que até agora não tinha aparecido, uma pesquisa para reforçar as outras duas, porque qual que é a ideia dessa semana? Lançar pesquisas, linhas auxiliares das outras duas, porque todo mundo já sabe que elas não valem nada, que estão no descrédito, então eles lançam novas pesquisas para continuar colocando na cabeça da população. E aí vai uma pesquisa da Aico Advice, que estava aí sumida, consolidando 48% para o ladrão de 9 dedos no primeiro turno. Então, a gente tem que ficar atento em relação a todas essas movimentações. E aí, quando me perguntam, olha, mas isso daí tem efeito? Tem, infelizmente tem efeito. Essas pesquisas, elas são feitas, e da maneira como ela é feita, para tentar pegar o eleitorado mais desavisado, mais carente, que é onde eles tentam a penetração. Por isso que eles também ficam na linha do desespero com a outra coisa, porque é justamente o eleitorado que mais se abstém de ir nas urnas, que é o que o Alex falou agora. Quando ele está lá com o Datavar, tem as pessoas que não querem falar, porque elas estão intimidadas.
E ninguém quer ir contra a maré. Por isso as pesquisas forçam esse movimento. Então, essas pessoas que são mais carentes, né, que têm menos instrução, que têm menos recurso financeiro, elas também fazem parte do maior número de abstenção. A abstenção é tão grande nesse público que chega a ser em torno aí de 30% a 35% desse público. Enquanto a abstenção no público mais instruído, do público que tem maior condição financeira, ela chega a ser de 17%, ou seja, a abstenção do outro público é o dobro. E aí esse desespero da questão do voto útil. Porque o desespero do voto útil da narrativa é para não deixar o Bolsonaro chegar na frente. Esse é o intuito. O intuito deles é o seguinte: não, vamos fazer de tudo possível, porque se o Bolsonaro ganhar no primeiro turno, acabou de vez a esquerda e toda essa mídia. Se o Bolsonaro chegar na frente, não acabou de vez, mas a nossa narrativa para um eventual segundo turno foi para o vinagre. E aí vão vir as desculpas, que é o que o Alex falou. Quais são as desculpas? Elas já estão programadas. Houve um grande índice de abstenção dentro do eleitorado, mas eles já sabiam disso. Como que as pesquisas que dizem que tem método científico não fizeram esse cálculo? Essa questão da pesquisa ela é muito complexa, importante, e a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo. Esses últimos dias vai ser feita uma panela de pressão por quem tem o meio cultural, por quem tem a mídia. Eles vão fazer isso, porque é a única alternativa que resta a esse pessoal. Mentir, 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 porque uma mentira repetida 1000 vezes pode se tornar uma realidade. O intuito é que ela se torne uma realidade. Então a gente não pode. Eu vejo muitas pessoas, eu fiz até um tweet hoje sobre isso, muitas pessoas vindo no privado nervosas, desesperadas, com medo. Nós não podemos cair nessa armadilha criada por eles. Essa é uma armadilha. Tudo que eles fazem, nunca há um único objetivo. Como o Kleber bem falou, eles precisam pegar essas pessoas desavisadas, eles precisam justificar algumas coisas, eles precisam criar esse ambiente para que as pessoas desistam. Quem é eleitor do Bolsonaro, eu nem vou votar porque já vai dar o outro mesmo, vai vencer, eles vão fraudar mesmo, eles vão roubar mesmo, então vou deixar de votar. Tudo isso é objetivo do outro lado. Tudo isso é objetivo do outro lado. Mas o óbvio, a coisa mais lógica, é aquilo que você vê. E o que você vê não é o presidente Bolsonaro levando muita gente a um lugar. É o presidente Bolsonaro levando muita gente em todos os lugares. São as pessoas se manifestando sozinhas, muitas vezes sem a presença do presidente Bolsonaro, e levando uma multidão, cidades pequenas aí fazendo manifestação sem ter a presença do presidente. Ora, se o outro lado tivesse oportunidade de fazer isso, eles estariam fazendo, tanto que eles tentaram fazer. Eu já repeti isso aqui, já falei sobre isso, e vou repetir mais uma vez. Quando eles têm a oportunidade de mostrar que o Lula, ou que teve um monte de gente atrás deles, eles fazem isso. Mas eles fazem através de quê? Fraude de foto. Você não vê vídeo. Você vê vídeo com o foco fechado, a imagem fechada, pequenininha. Toda vez que eles têm uma chance de vir usar um dos argumentos que nós usamos de forma extensiva, eles tentam usar. Teve um desses retardados da imprensa de esquerda que pegou uma foto do Lula, eu acho que foi em Curitiba, e botou lá, Datapovo. Ora, então eles acreditam no Datapovo? Então o Datapovo é verdadeiro? Se o Datapovo é verdadeiro, então acabou a eleição, nem precisa ir para a urna. O presidente já pode entregar a faixa para o presidente Bolsonaro. Eles têm esse anseio de fazer tudo aquilo que a gente faz, mas eles não conseguem, porque eles não têm. Está aí o vídeo que eu acabei de passar. Precisou ir numa favela do Rio de Janeiro, encher de gente, se duvidar com a ajuda, a gente sabe até de quem, para botar a gente lá num ambiente fechado. Porque o Lula, repito, é igual bactéria, só aparece em ambiente fechado. Só aparece em ambiente fechado. Se for para as ruas, é uma vergonha. Vamos falar das pesquisas. Qual o tamanho do eleitorado brasileiro para essas eleições? 150 milhões de eleitores. 1% de 150 milhões de eleitores, de 156 milhões de eleitores, seriam 1.560.000 pessoas. 1%. As pesquisas perguntam a quantas pessoas? 1.000, 2.000. Isso significa 0, bota uma vírgulazinha, 0, 0, mais um 0, 1. É o que significa o universo da pesquisa. A pesquisa não pergunta nada a ninguém. Nada a ninguém. Não importa se ela é de direita, se ela é de esquerda, se ela é do Instituto. Não pergunta nada a ninguém. É impossível num país que tem 5.575 municípios você retratar e falar, não, porque cientificamente, porque o método
Que método? Não tem método. É mentiroso o sujeito que vem falar que a pesquisa está retratando alguma coisa. É mentiroso. Até porque não se trata de um nicho. O método pode servir para um nicho. Você vai fazer uma pesquisa no Brasil para vender shampoo. Então você tem um nicho. Você não vai entrevistar 150 milhões de brasileiros. É tudo conversa fiada. E outra coisa, o custo. Kleber, essa última pesquisa que você falou aí do Datafolha, para a Globo, R$290 mil. Que raio de pesquisa pode custar para presidente da República R$290 mil? Não pode. Não pode, não tem como custar. Não tem como. A empresa já é estabelecida. Você pegar R$290 mil e dividir por 3 mil entrevistados, 2 mil entrevistados, para fazer uma pergunta, quem vai ser o presidente, custar 4, 5 mil reais? Não pode. Ah, mas tem o custo da empresa, mas tem isso. Não pode, não pode. É pesquisa que está sendo feita toda semana. Não pode. Está na cara que não pode. A gente já viu como é que funciona isso. Na época do governo do PT, quem eram os patrocinadores do Jornal Nacional? Quem fazia propaganda do Jornal Nacional? Todo mundo que estava envolvido em corrupção. Era Friboi, eram os bancos, eram as grandes construtoras, era quem patrocinava o Jornal Nacional. Busca aí no YouTube um Jornal Nacional de 2000 e tanto, que tenha propaganda. Vocês vão ver. Então, está claro, o ambiente está criado. Para quê? Para massificar uma mentira. Para fazer com que essa mentira se torne verdade, para que você se confunda. E a gente não pode aceitar isso. A gente tem que levar essa informação verdadeira para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Se fosse uma pesquisa para poder lançar um shampoo, o cara me cobrasse R$700 mil, tudo bem. O cara tem que explicar o produto novo, o cara tem que ir no nicho. Agora, pesquisa para presidente, que acontece todo dia, cada pesquisa custar 290 mil, 300 mil, 180 mil, $500 mil. Pô, isso é um escândalo. Isso é escândalo. Eu vou abrir um instituto de pesquisa, a melhor coisa do mundo? Não tem negócio melhor? Uma prestação de serviço melhor do que essa? 290 mil. 3, 4 casas do Minha Casa Minha Vida, da Casa Verde e Amarela, enfim, Casa Popular. É o preço de uma pesquisa? Uma pessoa fazer pergunta? E eles falam isso na nossa cara. E a gente não se atenta a isso. É escandaloso o que está acontecendo no Brasil. Verdade, é escandaloso. É escandaloso o que essa mídia faz. É escandaloso que mídias que são consideradas de direita ficam reverberando essas pesquisas. É uma vergonha, porque a pessoa não vai às ruas. A gente está vendo o presidente arrastar gente que não acaba mais. Ah, não, o outro lado ele é enrustido. Ora, a espiral do silêncio sempre foi nossa. Ontem na televisão nós vimos uma entrevista lá do Augusto Nunes com o desembargador e ele fala sobre a espiral do silêncio. A gente acabou de falar aí dos policiais, os policiais federais, os delegados. Essa é a verdadeira espiral do silêncio. O Datavar é uma espiral do silêncio que o Alex acabou de fazer. Porque 180 delegados da Polícia Federal não representam todos. São 180 que tiveram coragem de vir a público. 130 da aposentados ainda, a maioria aposentado ali. A maioria aposentados, porque sabe que se vier e se falar, vai ser perseguido. Porque o Lula falou no domingo na quadra da Portela que vai perseguir mesmo, que quer ser indenizado. E ele já deu uma série de declarações que vai perseguir. E não precisa, quem mora em cidade do interior sabe como é que funciona. A perseguição existe. A perseguição existe. O outro lado sempre agiu assim. Então é vergonhoso. E as pessoas, infelizmente, acabam sucumbindo a essa pressão toda feita. Não nos abatemos. Não vamos deixar isso nos abater. Nós somos a maioria. Lembre-se do 7 de setembro. Lembre-se das manifestações que todos vocês fizeram, que todos vocês estiveram. Não caiam nessa conversa. Saiam às ruas e pergunte. Pega uma prancheta e pergunte às pessoas. Pegue você uma prancheta e pergunte às pessoas. Você vai acalmar o seu coração. É uma guerra, é uma batalha. A gente está na reta final. E o objetivo deles é matar esse negócio agora. Porque imaginemos se tivermos mais 3 semanas onde só teremos o presidente Bolsonaro e o outro lado. Como é que eles vão justificar todas essas mentiras? Como é que eles vão justificar, por exemplo, a apuração? Porque eu não tenho dúvida que vai ter uma multidão na frente da casa do presidente, vai ter uma multidão em um monte de lugar vestido de verde e amarelo, e do outro lado não vai ter ninguém. Como é que eles vão justificar que para ter o resultado tão esperado para o outro lado, e se for para o segundo turno, não vai ter ninguém esperando esse resultado do lado de lá? É isso. A gente não pode sucumbir a isso tudo.
Bom, a gente está falando isso tudo porque a gente acabou desviando o assunto, mas a característica do nosso jornal é falar. Eu não falei ainda. Por favor, Eliane, fale que eu vou trazer notícias positivas. Olha, para além de tudo isso que você colocou e levantou aí, eu preciso chamar a atenção para um outro fato que me incomoda bastante. Parece que os deputados, melhor dizendo, os parlamentares de direito estão todos de férias. Porque só por isso que você colocou aí, seria a ação dos parlamentares se levantarem para questionar e pressionar. Antes mesmo disso tudo, desses acontecimentos todos que são vexatórios aí, eu preciso lembrá-los que existe uma lei da ficha limpa. Ficha limpa, que foram vários candidatos impugnados e o Lula não foi. O Lula não foi. Então, assim, são coisas que a gente não consegue explicar para a população, a gente não consegue dizer de fato o que está acontecendo. Agora, a gente sabe que existe um poder que tem a sua porta giratória para receber um senador de um partideco, que é um partideco. Né? Nós temos ainda, porque é verdade, muitos foram para o PSL, que hoje é a união dessa fusão que aconteceu com o DEM, etc. e tal, mas nós temos ainda alguns que ficaram lá, que hoje estão no PL, que eu espero estar fazendo coro com eles no próximo ano, mas é o seguinte, onde eles estão para gritar e para apontar, fazer esses apontamentos todos que você está fazendo aí? O que me incomoda é que parece que ano eleitoral, né, eles têm umas férias a mais. O dia a dia, o cotidiano, que tanto incomoda a gente aí, por tudo que você falou, que a gente sabe que tem falcatrua, a gente sabe que tem coisa errada, as pessoas simplesmente não vão cuidar do meu, depois a gente vê como é que fica. Esse é o espírito que tem que acabar na vida pública. Porque o corrupto não tira férias, o corrupto não dá trégua. Então, enquanto vigilantes, que estamos na condição de deputado federal, estadual também, porque o Canuto terá que fazer isso aqui na legislatura dele, por São Paulo, o que é que nós temos que fazer? É fiscalizar, é apontar, é botar a equipe lá para trabalhar, que não está em Brasília, está no local fazendo campanha, mas tem a equipe lá trabalhando, bota para quebrar, tem assessores, cadê? Ninguém vai falar nada, vai ficar por isso mesmo? E segue o bonde. E nesse bonde eles estão enganando a população, gente. Nós não estamos vivendo nada diferente do que aconteceu em 2018, estão repetindo a fórmula. Graças a Deus, Deus é Pai, que o Brasil naquela época já despertou e agora é muito mais. Mas eu preciso dizer aqui, eu penso que eles não vão fraudar a urna, não, eles vão trabalhar de outra forma, vão dizer que houve abstenções, porque por onde a esquerda tem passado e vencido, eles têm trabalhado com essa métrica de abstenções. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter aqui, porque o Brasil precisa em peso. Faça chuva, faça sol, vai a pé, de bicicleta, de jegue, de touro, do jeito que você quiser ir, mas tem que votar. Você precisa fazer valer o seu voto. Liliane, mas se você contribuiu e você vai poder gritar na sua zona eleitoral. Você vai poder dizer, eu votei, eu tenho comprovante, eu tenho tudo que é necessário ter. Olha, gente, só tem um jeito de fazer as coisas, do jeito certo. E é por isso que Bolsonaro é abençoado. Eu creio nisso. Né? Na condição dele, ele precisaria estar igual um maluco, de norte a sul. Ontem ele estava em São Paulo hoje à noite, hoje já está lá em Juazeiro. Né? Está rodando o Brasil. Por quê? Para provocar exatamente isso. A arma do Bolsonaro hoje é o povo. Enquanto eles levantam números, todo dia eles levantam números, Bolsonaro levanta o povo. Então, assim, não tem como, é uma guerra. E aliás, ótimo que isso aconteça, pode falar. Não, você sabia que você falou de levanta mais um número, que esse ano teve o recorde de pesquisas eleitorais registradas no TSE. Recorde. Nunca se teve tanta pesquisa como esse ano. Recorde de pesquisas eleitorais, né? Tá aqui o recorde de pesquisa até agora, o TSE já registrou 2.130 pesquisas eleitorais até a sexta-feira passada. Ô Canuto, o seu som está picotando e a sua informação é valiosíssima para a gente se perder nessa picotagem do som. Volta aí e fala de novo. Melhorou. Melhorou agora? Fala. Então, tá. Nunca houve tantas pesquisas.
Nunca houve tantas pesquisas eleitorais. Até sexta-feira, o TSE já tinha registrado, esse ano, 2.130 pesquisas, e esse número já é 37% maior do que 2018, quando teve 1.554 registros. E isso aqui é tanto para a presidência da República como para os cargos locais, né? Então, é muita pesquisa. Conta até aquela, por exemplo, de registro lá do Rio Grande do Norte, que a gente nunca pode esquecer isso, quando o presidente estadual do PT registrou um instituto de pesquisa, tinha um instituto de pesquisa criado, e o endereço do instituto de pesquisa era o mesmo endereço do diretório do PT, lá no Rio Grande do Norte, em Natal. E, coincidentemente, essa pesquisa soltava números para presidente e para governador, colocando os petistas lá em cima. É coincidência, né? Tanto de endereço como dos números. É absurdo. Eu preciso até me corrigir, porque eu falei que era 0,0001. É o contrário. Tem mais um zero. É 0,00001. Uma pergunta 1 entrevistado, segundo esse pessoal, corresponde a 10 mil eleitores. Ou seja, se você perguntar a 100 pessoas, joga tudo no lixo. Joga tudo no lixo. Porque você precisa ter a resposta com 10. Então, assim, é uma coisa ridícula que esse pessoal faz. Ridícula. E a verdade, essa daqui, ó, tem mais um vídeo para passar aqui, ó. Eu vou botar aqui na tela, deixa eu tirar você rapidinho para poder o pessoal ver melhor. A verdade é isso aqui, aquilo que a gente acabou de mostrar ali, do que aconteceu no Rio de Janeiro, está acontecendo aqui em tudo que é lugar do Brasil, aqui, ó. Tá filmando. Lula, ladrão, filha da puta, ladrão do caralho. É isso aí, é isso aí. Só coloca a gente na rua pagando. Não colocam gente em lugar nenhum. E a pesquisa vem, não, porque o Lula agora... Ó, se deixar por ele, se eu tivesse mais um mês de campanha, o Lula ia chegar a 150% das intenções de voto. Tem a mínima dúvida. Ó, o Lula agora tem 150%, o Bolsonaro, se for na rua, vai ser morto. Eles vão falar isso. Eles não têm limites. Tem pesquisa que aparece, né, Canuto? Tem pesquisa que aparece com 102%, 103%. Eles erram lá, botam tanto número que eles erram a soma. Eles erram a soma. Não, você deixa eu fazer uma justiça aqui. Isso aí pode ser arredondamento. O Datavar mesmo tinha 100 argolinhas. Se a gente somar lá, dá 96. Perderam 4 argolinhas, caiu no chão, perdeu ali na hora. 4 argolinhas, alguém não colocou, tal. Ou fingiu que botou e levou embora, não sei. Então, às vezes, tem esse arredondamento, isso deixa eu justiça, né? Mas a questão não é essa, a questão é a metodologia. Eu bato muito nisso, que eles não captam a totalidade da população, captam só aqueles que toparam responder pesquisa, né? E aí tem o fenômeno da abstenção, que o Kleber comentou aí, ele acho que caiu, né? Hoje também a internet aqui tá instável, né? Eu queria aproveitar e falar um outro assunto ainda disso, Caroto, deixa eu só te botar aqui na imagem que tu até compartilhou com a gente, eu vou botar 2 imagens. Tá. Aqui, ó. Ibope para presidente, Bolsonaro 31, Haddad 21, Ciro 11, Alckmin 8, Marina 4. Isso daí foi do dia 1º de outubro, na véspera da eleição, né? E tem a outra que também eu vou botar aqui para você, que você compartilhou conosco, que é uma estadual, não é isso? O erro crasso, a de Minas. Anastasia 33, Pimentel 22, Zema 10%, etc. 1 ou 2 dias antes da eleição. Olha lá, e na verdade, o Zema, que aparece com 10%, foi para o segundo turno, na frente do Pimentel, disputou com a Anastasia e ganhou disparado. Mas no primeiro turno ele teve cerca de 30%, a pesquisa estava no 10%. Eu discordo de você, negócio de metodologia. Tem metodologia nenhuma. É aquele vídeo do hipócrita lá. Tem metodologia nenhuma. O negócio é dar o resultado que interessa a essa gente. Como o Palocci denunciou. Palocci denunciou isso. Não, eles não manipulavam, não, mas eles só mostravam aquelas que tinham resposta positiva para a gente. Conversa. O que eu quero dizer, Gustavo, tem as duas coisas. Por exemplo, a pesquisa da Brasmarket, essa que está dando, salvo engano, é 45 Bolsonaro, 35 para o Lula. Tá a Brasmarket está dando um número assim. Essa parece que foi feita sem sacanagem, sem essa de quem pagou lá na frente. Porém, a pesquisa da Brasmarket, que deve ter sido, não sei, mas deve ter sido feita com lisura, ela não capta essas pessoas que não topam ficar 15 minutos falando com o entrevistador, respondendo o seu nível de renda, quem você não vota de jeito nenhum, para governador, para senador, tem gente que não quer responder. E nem a pesquisa da Brasmarket capta isso. Por isso que ela está dando 45. Se ela captasse, talvez desse 60, 70. Nem o Datavar captou totalmente, porque tinha gente que, por mais que a gente insistisse, não queria votar, né? Então, tem essa parte do eleitorado, da abstenção, como o Kleber falou aí, né? E que é relevante. E a gente precisa desse voluntariado. O que você falou aí, do vídeo que você mostrou, do cara balançando a bandeira do Lula e xingando o Lula. Esse aí certamente recebeu uma mortadela.
E você vê nas manifestações do Bolsonaro, o pessoal gritando, eu vim de graça. Isso é o que todo mundo grita. Quem aqui que está assistindo nunca gritou, eu vim de manifestação. Nós já gritamos isso. E a gente precisa desse voluntariado, vou até aproveitar e entrar num outro ponto importante aqui, que esse voluntariado para participar das manifestações, para ir de verde e amarelo no dia, mas nós vamos precisar também, no dia da eleição, de fiscais. Inclusive, no meu comitê aqui em São Paulo, nós vamos começar hoje um cadastramento, uma capacitação, dar uma palestra de como ser fiscal do Bolsonaro no dia da eleição. Fiscal, vai ter o crachá, a pessoa vai ter o crachá de fiscal. Esse aí não vai estar com a camisa, vamos dizer assim, camisa amarela, ele vai estar identificado como fiscal ali. Com poderes para poder fiscalizar todas as urnas ali, entrar nas sessões do local de votação e ver o que está acontecendo. Então, nós vamos fazer hoje, a partir das 19 horas, no nosso comitê no Pacaembu, quem estiver em São Paulo, essa tem que ser presencial, porque a pessoa vai ter que estar aqui em São Paulo para pegar o crachá, para poder participar. Hoje, amanhã e quinta, terça, quarta e quinta, às 19 horas, Rua Gustavo Teixeira, 185, bairro do Pacaembu, tem lá no meu site o endereço, o mapinha do comitê, para fazer capacitação de fiscais e distribuição de crachás fiscais do Bolsonaro. Vai chegar lá, se travar uma urna, se a pessoa falar, travou minha urna, vai chamar o fiscal tem que saber o que fazer na hora. Se a pessoa chegar lá, eu fui votar, já está vacinado ali para mim. Alguém assinou antes de mim. A pessoa tem que saber, vai procurar o fiscal, vai chamar o fiscal vai ter que saber como proceder com isso aí. Enfim, todos os problemas. Meu nome não está na lista de votação, eu sempre voto nessa urna aqui, como é que faz? Esses problemas que sempre acontecem. Um petista lá querendo atrapalhar, fazendo boca de urna lá dentro, enfim. Então, nós vamos fazer essa capacitação e distribuição de crachás hoje, amanhã e depois, terça, quarta e quinta, às 19 horas, no Pacaembu, em São Paulo, Rua Gustavo Teixeira, 185. Pode vir, e claro, quem quiser vir pegar material para distribuir também é muito bem-vindo, né? Mas essas reuniões são para capacitação dos fiscais. O comitê fica aberto o dia todo para quem quiser pegar material também e participar das outras atividades. Aqui, você está falando dessa eleição, isso é muito importante também, a gente ter fiscais ali na hora. E veja o prejuízo que eles causam a gente. Nós estamos aqui há 47 minutos, a gente começou mostrando o presidente Bolsonaro, e aí a gente é obrigado a falar dessas pesquisas que não retratam a realidade. Eu, pelo menos, eu confio naquilo que eu vejo. Eu não confio no que o outro vem contar no meu ouvido, não. Eu vou lá, nesse ponto, sou igual ao São Tomé, tem que ver para crer. E o que eu vejo é o presidente disparado na frente em popularidade em relação a qualquer outro candidato. Mas eles ficam pautando o assunto, ficam tirando nossa energia, ficam tirando o nosso tempo para a gente ficar desmentindo as mentiras que eles contam. E com isso a gente não avança com um monte de coisa positiva que a gente precisa falar. Falamos do IPCA, tá aqui, ó. Brasil tem gasolina mais barata que Estados Unidos, Japão e Alemanha. Litro do combustível no mercado brasileiro custa em média 96 centavos de dólar, segundo o levantamento da Global Petroleum Prices. Aqui no Rio, que é um dos lugares mais caros, já está mais barato do que isso, não é 5,18 não. O levantamento ainda precisa ser atualizado, porque eu sei que em São Paulo, então, nem se fala, a gasolina é mais barata. E aí muita gente fica, isso é medida eleitoreira, o presidente fez isso. Não, não é. O presidente fez uma coisa simples, cortou imposto. Cortou imposto. Nós pagávamos um absurdo de imposto, já que eles não deixam, e essa tem sido a técnica e a tática do Paulo Guedes, já que eles não deixam que nós façamos uma reforma tributária ampla, nós vamos fazendo reformas pontuais e mostra o resultado. Gasolina mais barata do que um monte de lugar do planeta, né, Kleber? Exatamente. Eu quero só pedir licença para vocês, porque eu tenho uma filha aqui que às vezes quer carinho também e não consegue entender, né? Então peço aí a paciência de vocês que está aqui do meu lado. Olha, realmente a gasolina é mais barata e eles vêm com aquela narrativa. Olha só, o Bolsonaro mostrou o preço da gasolina em Londres, mas ele não falou o quanto é o salário mínimo em Londres. Então, eles vão vir sempre com esse tipo de narrativa. O que acontece hoje, Gustavo? Além das questões todas que a gente falou, caiu ali a minha live, tinha caído, eu voltei em seguida, quando vocês estavam falando da pesquisa. Falou assim, nós estamos sendo pautados por eles, tal, a questão da pesquisa. Mas esse serviço é fundamental. Nesse exato momento, só para lembrar, Gustavo, você está falando do meu querido e amado estado do Rio de Janeiro. Terra que eu adoro, né? Eu fui para aqui, pouca gente sabe, porque o pessoal fala muito do Rio de Janeiro, Zona Sul, quem não é do Rio. Mas eu fui criado ali na Zona Norte, Quintino, Piedade, do lado ali da suburbana, e mais, também passava as férias com os meus tios que ficavam em Nilópolis, ali na Avenida Mirandela. Olha só, Liliane, e olha só, Canuto, o que aconteceu no dia 6/10 de 2018. No dia 6/10 de 2018, a Globo soltou uma pesquisa no Rio de Janeiro. Pesquisa essa que era do Ibope, que teve que mudar de nome.
Eles tiveram que mudar o nome do Ibope, porque caiu tanto no descrédito que eles tiveram que mudar o nome. Pesquisa para governador do estado de Rio de Janeiro, do dia 6/10/2018, véspera da eleição. O governador de vocês hoje seria o Eduardo Paes, que tinha 32%, segundo o Ibope, no dia 6/10/2018, véspera da eleição. Em segundo lugar estava o Romário, com 20%. E o Itzel, juntamente com o Índio da Costa, tinha 12%. O Itzel estava empatado em quarto lugar, terceiro e quarto lugar, com o Índio. E olha só, vocês sabem o resultado que deu. Depois o Itzel acabou saindo, né? Daí com toda essa zorra que deu. Mas essa foi a pesquisa do Ibope naquela ocasião. As coisas boas do presidente, Gustavo, a população está mostrando nas ruas. Onde nós já imaginamos lá no passado, na época que assim a esquerda adora mostrar os diretas já, né? Olha, os diretas já foi o maior movimento tal. Você viu, Liliane, você estava lá acompanhando. Eu também. Você viu direta já em Juazeiro do Norte, na Bahia? Você viu direta já em Petrolina, Pernambuco? Em Divinópolis, Minas Gerais? Vocês viram isso? Eu não vi. Então, como que pode ter a cara de pau de falar que o maior movimento popular deste Brasil foi o direta já? E esse é o símbolo da esquerda. Agora, naquela época, povo na rua era sinal de pressão. Tem um documentário passando aí com o Fernando Henrique Cardoso, que nos enganou durante muito tempo, onde ele fala justamente isso, Gustavo. Ele dizendo que o direta já, Ulisses Guimarães, e aí falou que o governo, na época, se sentiu pressionado porque não aguentou a pressão do povo nas ruas. Quer dizer, o nosso povo hoje vai para as ruas e não vale nada, o que vale é a pesquisa. Nosso povo hoje sai nas ruas no Brasil inteiro. Bolsonaro foi para Campinas, não veio para São Paulo, capital, Campinas, e parou a cidade. Então, meu povo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Gustavo, a principal notícia positiva que esse canal dá, eu vou dar agora para vocês. E essa eu garanto que é pesquisa científica, tá? Eu vou provar para vocês que é científico. Nós estamos, nesse exato momento, com 5.177 pessoas nos assistindo. Senta o dedo no compartilhamento, pessoal, e dá o like, porque o que eu vou falar agora para vocês é importante. Ontem, no evento de Madureira, o canal do PT, ao vivo, on time, bateu o recorde deles. Tinha 15 mil pessoas assistindo. Portanto, segundo a pesquisa científica, todos nós aqui estamos aptos a ser presidente da República. Porque a audiência do Todo o Poder Emana do Povo, um canal que é feito no peito e na raça pela gente, tem exatamente nesse minuto 1/3 da audiência que o Ladrão de 9 Dedos, líder da pesquisa, estava tendo. E o Daniel Silveira estava no mesmo horário, ao vivo, no tapa-cara com o Rica Perrone, batendo o mesmo número de visualizações e depois superou. Chegou a 23 mil visualizações do Rica Perrone, enquanto o Ladrão de 9 Dedos ficou ali estacionado nas 15 mil visualizações on time. Esse é método científico, chama-se matemática. Ela não mente. Verdade. É só você fazer a comparação e os números são absolutos. É exatamente isso. Eliane, acabei de falar da gasolina. A gasolina é mais barata do que o Japão, mais barata do que na Alemanha, mais barata do que nos Estados Unidos. O IPCA tem recuado por conta dos combustíveis. O presidente tem falado muito isso. Isso influencia diretamente na vida do povo, porque tudo você paga frete, tudo tem transporte, o diesel também recuou. E o próximo IPCA e os próximos números ainda não virão reduzindo, né, virão mais baixos, porque a gente teve a redução do gás de cozinha, o botijão, e ele não entrou nesses índices. É bom lembrar isso para o povo. O povo que acha que é eleitoreiro, essa notícia você vai vir meados de outubro, final de outubro. Teoricamente não influencia nada na eleição, porque a eleição acaba agora. Se Deus quiser, acaba no primeiro turno. Quem acha que as medidas são eleitoreiras está muito enganado, né? Eu preciso dizer uma coisa para vocês, que vai ter que baixar a cesta básica. Eu sei que está cara, eu vou ao supermercado, eu pesquiso, eu vejo, converso com as pessoas, eu sei que está cara, mas esse vai ser um movimento que vai retroagir. Liliane, como assim? Olha, veja, com a redução do ICMS,
vocês viram que a nossa conta de telefonia não baixou. Baixou aí para você no Rio de Janeiro, ô Gustavo? Não baixou, mas o governo já está de olho e já vai multar porque eles vão ter que indenizar as pessoas que estão cobrando indevidamente. Então, assim, esse é um governo sério, porque aquelas pessoas que não se atentaram ainda, pessoas, eu digo, barra empresas, né, que têm que se adequar ao a nova forma, os modus operantes deste governo, que diminui, que corta na carne, que luta pelo seu povo, né? Essas pessoas estavam acostumadas aí a ludibriar cada um de nós com aquele outro governo, nesse momento eles vão ter que fazer essa correção de rota. Então, veja, podem esperar que você ainda que não sentiu, pode vigiar, isso é nacional, viu, gente? Não é só em São Paulo, no Rio ou qualquer outro lugar, não. Nacionalmente, se eles não reduzirem lá e você tem que olhar na sua fatura, na sua conta, você pode saber que você vai entrar numa ação, e acho que nem será necessária, porque o governo já deu uma resposta a respeito desse assunto aí, que a empresa que não estiver obedecendo e cortando na sua cobrança e incluindo ainda o ICMS, ela será multada, ela será penalizada. Eu falei de telefonia, porque hoje nós sabemos que o Brasil é recorde aí absoluto em números de aparelhos celulares, né? Todo brasileiro tem o seu e graças a Deus, porque é assim que vocês conseguem, inclusive, nos alcançar aqui no trabalho, indo para a escola, para onde quer que você esteja. Bom, aqui está me dizendo, Vanderlei, a minha conta de luz subiu, fica de olho, veja aí qual é a empresa que está cobrando. E, gente, a gente tem que aprender a se defender também. É claro que a gente tem na figura dos parlamentares, eu estou aqui enquanto candidata a deputada federal por São Paulo, o Kleber também enquanto candidato a deputada federal de São Paulo, são 70 vagas, você precisa escolher pessoas a dedo que possa te representar por São Paulo lá. Canuto, aqui por São Paulo também, enquanto deputado estadual. Por quê? Eu não estou falando do Gustavo, porque ele não é candidato, viu, gente? Ele é só o nosso âncora aqui, importantíssimo. Mas dizer que você precisa ver quem vai te representar, porque nós seremos esses que vamos fazer cumprir as leis no Estado, na figura do deputado estadual, que ele vai fiscalizar, e nós, enquanto deputados federais, fazer cumprir a lei do que determina o nosso presidente da República, porque é isso que a gente é uma das atribuições nossas, das muitas que teremos por lá. Então, vejam, esse é um momento que não é só reclamar, você precisa agir. Agora, de imediato, é você saber depositar o seu voto corretamente. Pesquise. Nós falamos aqui para o Brasil inteiro e para o exterior. Pelo amor de Deus, pesquise. Aquele que chegou agora, sentou na janelinha e disse que está com o Bolsonaro, não esteve, não está e não estará. Então, presta atenção nisso, para que a gente diminua o risco de votar em pessoas que vão virar as costas, como nós vimos aí, inclusive, não preciso nem citar nome, vocês sabem muito bem, tá? O que a gente precisa fazer é ter essa responsabilidade. E mais ainda, passou a eleição, você vai exigir de quem você elegeu. As pessoas parecem que ficam intimidadas. Gente, hoje nós temos e-mail e eles recebem, tá? Porque tem assessorzinho que fica lá, assessorzinho não é no diminutivo para diminuir ninguém, não. São vários assessores que estarão lá à sua disposição e que vão reportar. 1, 2, 3, 50 mil, 5 mil, faz a diferença. Quando chega lá reclamando, o parlamentar se coça, tá, meu amor? Ele se coça, ou deveria se coçar, então, né, a gente já vai botando o nome lá na lista que a gente não quer para nos representar numa próxima vez. Então, é disso que se trata. O povo também precisa fazer a sua parte. Você precisa exigir, e agora, para além de, com a sua colinha, fazer o seu voto, dar o seu voto, porque são muitos, deputado estadual, federal, governador, senador e o presidente da República, né? Para além disso, você tem que guardar essa colinha para você cobrar depois. Porque esse é o momento em que o governo federal está fazendo e está sendo impedido, vide aí o que está acontecendo com o salário das enfermeiras, que ainda não conseguiram, né, implementar o salário base, o piso salarial de R$ 4.700 e poucos reais, por conta de quê? Porque aqueles lá não tiveram força e energia de lutarem por essa categoria. O que eu estou falando? Congresso Nacional, porque foi aprovado no Congresso. Veja a que ponto nós chegamos. O Executivo aprovou, o Congresso Nacional aprovou, está lá no outro poder discutindo aí do assunto, como se outros não fossem capazes de resolver esse problema. Então, olhos abertos, arregalados e rumo ao dia 2
para as nossas escolhas certeiras. E aqui você já tem um cardápio pelo Brasil. Liliane, mas eu não moro em São Paulo para votar em você no Canuto. Eu moro no Rio, indica um parente. Para votar no meu querido Kleber. Não, eu moro no Espírito Santo. Indica a gente aqui. Nós estamos por São Paulo querendo representar você. E lembrando que o Alan Lopes também no 32... Não, qual é o número dele que eu esqueço? 22-377. 22377, que não está aqui conosco hoje, que está fazendo campanha, também nessa luta para deputado estadual. Você não pode errar. Estou pedindo voto para todos nós, porque esse é o momento que você não pode esquecer dos nossos números. O Kleber aqui é o 9... Como é que é o seu, Kleber? 9064. 9064 para federal, para o estadual, 90922, do meu querido também Alex Anu, e o meu 2269. Vamos juntos, gente. O Brasil é nosso, o Brasil dos brasileiros, o Brasil de gente que faz. Canuto, muita gente está no chat falando assim: aqui ainda não abaixou, aqui ainda não abaixou. Vai abaixar, tenho certeza que vai abaixar, porque a gente tem um governo sério. E o governo sério faz isso aqui, ó. Banco Central ainda não viu o efeito esperado do ciclo monetário, do ciclo do aperto monetário, diz a ata do Copom. Significa o quê? O Banco Central já viu que tem muita gente ainda se aproveitando da situação. E ele não vai baixar os juros enquanto as coisas não entrarem no lugar. Então, você que ainda não viu cair, pode ter certeza, vai cair. E o presidente Bolsonaro criticou ontem o Lula e prometeu um aumento real para o salário mínimo na sabatina da TV Record. O presidente disse que não reajustou o valor acima da inflação devido à pandemia, mas que vai buscar uma solução com o Congresso. E assim o presidente tem feito. Não dá para resolver tudo de uma vez só. Nós tivemos uma pandemia, é bom que você se lembre sempre disso. O presidente Bolsonaro governou o Brasil, 3/4 do seu governo foi por conta de crise que ele não tem a mínima culpa. Crise que veio de fora para dentro e ele teve que lidar com esse problema. A crise pandêmica foi tão séria que o PIB de alguns países caiu mais do que na Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia. E nós saímos bem com a nossa economia. Então, tudo isso faz parte de uma pressão da mídia para confundir o eleitor e não dar uma real dimensão dos ganhos e do bem que o presidente, junto com a sua equipe econômica, fez para o Brasil, né, Canuto? Gente, essa questão do preço, ele não vai cair de forma linear no Brasil todo. Ele vai cair mais rápido em lugares, vai cair mais devagar nos outros. Mas é normal isso porque é o mercado que se autorregula. A gente tem que ver também que, por mais que o presidente tenha feito essa política para ressarcir os estados, para redução de ICMS, e tomado várias medidas para redução da gasolina, você tem os cartéis dos postos de combustíveis. Brasília, por exemplo, já teve investigação do CAD em cima, né? Lá no Distrito Federal, todos os postos tinham o mesmo preço, ou muito próximo. Quando caía todo mundo junto, quando subia todo mundo junto. Teve lá alguma ação contra esse cartel que tinha no Distrito Federal, entre outros problemas aí de postos de gasolina. Quanto ao Banco Central, veio subindo juros, teve que subir os juros, começou durante a pandemia por causa do Auxílio Brasil, que foi pago, e aí você injeta mais moeda na economia, então você precisa enxugar a liquidez. Para enxugar a liquidez, teve que aumentar a taxa de juros. Não foi feito um arrobo, né, de uma vez só, foi aos pouquinhos. E o Banco Central, agora, pela notícia que você leu aí, ainda não sentiu os efeitos do arroxo monetário, né? Quer dizer, de taxa de juros, não os juros da Selic, os juros ao consumidor, entre outros indicadores econômicos. Quer dizer que o efeito ainda está por vir. O Banco Central já sinalizou também que está chegando no fim do ciclo de alta de juros, não deve aumentar mais, se o efeito não foi sentido até agora, continuar aumentando. Ao que tudo indica, pode ser que mude, mas ao que tudo indica, não deve continuar uma política de aumento de juros. Então, o Brasil está caminhando ainda no sentido correto, e isso que foi colocado é o seguinte: as medidas foram feitas, e aí o resultado ainda está por vir, ou pelo menos parte do resultado que ainda não veio, está por vir. Aí já é especulação minha também, que parte do mercado esteja ainda inseguro com relação ao resultado da eleição. Tá? Por mais que toda hora apareça um figurão do mercado, daquela turma, aqueles campeões nacionais, né, aqueles empresários que eram considerados campeões nacionais, saíram nas colunas sociais da época, não pelo seu mérito enquanto empresário, mas porque recebia dinheiro do BNDES, porque era amigo do Lula, e esse tipo de coisa, amigo da Dilma, né? Que agora estão na míngua. Tem uma aí que está implorando: passe na minha loja, por favor, pelo amor de Deus, vá lá na minha loja, né? Era campeã nacional na época da Dilma, amicíssima da Dilma, agora está implorando para passar aí na loja dela. Então, esse tipo de empresário, esses, vamos dizer assim, mais palhafatosos, que adoram o holofote, parte deles realmente está apoiando lá o Lula.
Mas a parte silenciosa do mercado, aquela que não se mete com política, que cuida do seu core business, vamos dizer assim, da atividade principal do seu negócio. Se você fabrica copo plástico que nem esse, que não dá para ver, né, copo de água aqui, cuide em fabricar seu copo de plástico e vender a um preço mais baixo para o consumidor, de melhorar a qualidade e tal. Esse é o verdadeiro empresário. E não que fica fazendo papagaiada aí, política, e depois, quando alguém ataca, ele quer ser tratado como empresário, não como político, mas na hora de bater, ele é político, né? Então, esse tipo de pessoa é como o Datavar. Sabe aquela pessoa que não quer participar da política? Não quero votar. Se você pressionar, quando tem a maioria do empresariado é silencioso. Ele é silencioso. Não fica aí na mídia fazendo barulho, um ou outro faz, claro, tem dos dois lados, mas a maioria silenciosa vai acabar votando no Bolsonaro. E possivelmente essa maioria silenciosa está olhando, sabe o estrago que vai ser se o Lula, se declararem que o Lula é vencedor e se derem posse para ele. Mais voto, todo mundo sabe que ele não tem mais voto. Mas se for declarado vencedor e derem posse para ele, vai ter perdas econômicas no Brasil. Eu acredito que parte desse efeito não sentido da alta de juros vai ser sentido depois que ficar claro que o Bolsonaro está reeleito e que ele será empossado. Aí o Brasil deslancha. Aí o mercado vai ter segurança econômica, pelo menos, segurança de política econômica para investir. O próximo passo seguinte vai ser garantir segurança jurídica no Brasil, que hoje nós não temos, e aí que nós precisamos desatar esse nó, esse gargalo, para fazer o Brasil deslanchar de vez no cenário internacional. E aí eu vou trazer um vídeo para vocês aqui analisarem rapidamente sobre quem realmente apoia, quem é o setor que apoia o Lula, quem é o setor produtivo, quem ele apoia, qual o setor que está apoiando o Bolsonaro, enfim. Preste atenção. Pergunta os acionistas vai na prestação de conta do Lula e do PT e pega os acionistas dos bancos, do Itaú, por exemplo, especialmente, todos na pessoa física estão depositando milhões de reais para o Lula. E isso é absolutamente legal. É legal. Na pessoa física é legal. Mas o que eles estão fazendo ilegal, estão fazendo de braçada. Por exemplo, um tal de prerrogativas aqui em São Paulo, que já está disputando quem vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal, está pagando impulsionamento da campanha do Lula, e isso é flagrantemente ilegal, é crime eleitoral. Sobre isso... Mas como é corrupção do bem, não tem problema. Tá, Pois é, os bancos, os grupos que querem ter o comando do país, bancando o outro lado. E aí, como o Ciro Gomes fala no final, é a corrupção do bem, ninguém denuncia, ninguém fala nada, e são essas informações que nós temos que levar para o povo brasileiro no dia de votar, para quem ele vai votar no dia 2 de outubro. Outro vídeo importante, de outro assunto importantíssimo, é esse aqui. Eu estava e estou absolutamente decepcionado com o Supremo Tribunal Federal. Quando eu digo eu, Sebastião, eu e 80% dos juízes do Brasil, juízes desembargadores, poderão dizer, olha, ele está falando isso agora porque saiu. Lógico, eu não poderia falar antes que eu seria punido. Então, eu digo, olha, 80% dos juízes do Brasil são absolutamente decepcionados com o Supremo Tribunal Federal e uma grande maioria, como eu, são revoltados. Eu, mais do que decepcionado, eu sou uma pessoa, um juiz revoltado com o Supremo Tribunal Federal. E aí, Kleber, aquilo que nós falamos, a espiral do silêncio que ainda existe. Nós conseguimos furar essa bolha, nós ainda falamos muita coisa, mas nós não falamos tudo que pensamos e nós não estamos de acordo de jeito algum com tudo que a televisão vem todo dia falar da democracia, do Estado Democrático de Direito, blá, blá, blá. Estão aí os juízes falando, o desembargador falando, 80% dos juízes não aceitam isso, não gostam disso, não querem isso para o nosso Brasil, né? Bom, em relação aos juízes, isso é claro e evidente. Que o juiz de primeira instância que gostaria de ter sua instância suprimida por um único ministro do Supremo Tribunal Federal. As arbitrariedades cometidas pelo Alexandre de Moraes chegaram a um ponto tão absurdo que até o New York Times hoje começou a falar sobre o assunto. Então, o New York Times, que é um jornal totalmente de esquerda, hoje começou a dizer e começou a falar das arbitrariedades cometidas pelo Alexandre de Moraes. Então deixa eu ler aqui, Cleber, porque a gente tinha separado. Eu vou ler e você continua. Parece até música do Jorge Ben, né? Deu no New York Times. O New York Times publica artigo questionando o STF e desequilíbrio entre poderes no Brasil. O maior jornal dos Estados Unidos falou sobre medidas tomadas por Alexandre de Moraes nos últimos anos e questionou se, para defender a democracia, a Suprema Corte não estaria indo longe demais. É bom lembrar que o New York Times, apesar de ser o maior jornal dos Estados Unidos, como botou aqui na reportagem, ele é um jornal de viés democrata, tá? Ele não é republicano, não. Para a gente entender o tamanho do problema. Vai lá, Kleber. E aí, quando a gente vê uma situação como essa, é importante eu passar para a população algo que, para muitos, né, dos brasileiros,
não se imagina como é. Não existe hierarquia no Poder Judiciário entre juiz, promotor e advogado. Os três estão no mesmo patamar. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas têm o costume de dizer assim, não, porque o juiz sabe mais do que o promotor, que sabe mais do que o advogado. São carreiras distintas e ambos todos, né, estão no mesmo patamar de igualdade. E eu estou dizendo isso porque nós estamos falando de um ex-desembargador, né, dizendo a opinião dele. E ele, nessa entrevista, deixa bem claro que nós não vivemos hoje num Estado democrático de direito e que ele não tinha como seguir ordens superiores de alguém que estava tentando contra a Constituição. No caso, ele está falando de Alexandre de Moraes, de Barroso e Fachin. E aí, vem duas notícias que eu quero complementar para emendar numa só dessas. Por que eu estou falando a respeito de hierarquia entre juízes, advogados e promotores? E aqui é uma brincadeira, meu respeito a todos da carreira, quem segue a carreira pública, mesmo porque eu tenho um tio que foi corregedor do Ministério Público, que esteve presente na Constituinte de 88. Fica aqui um abraço para o meu tio, né, Anísio Bispo dos Santos, que foi um dos que redigiu o texto constitucional ali a respeito do Ministério Público. Eu estou dizendo tudo isso porque as pessoas têm costume de querer menosprezar a tarefa do advogado e valorizar a tarefa do juiz, como se o juiz fosse soberano. E aí eu venho aqui falar para vocês o seguinte, André Lara Rezende, quem se lembra dele? André Lara Rezende foi um dos formuladores do Plano Real, ligado ao PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Acabou de declarar há 15 minutos apoio ao ladrão de 9 dedos e tem tudo a ver com o mercado financeiro que você acabou de falar. E aí a gente vê o quanto que o país ficou refém dessa trupe. O PSDB era oposição ao PT? Será? Alckmin está lá colocado estrategicamente para ser vice do Lula? Então, isso daqui demonstra. E para finalizar a minha fala no programa de hoje, porque eu vou ter que me despedir de vocês daqui a pouco, eu vou dizer novamente, voltar ao assunto, né, dizendo o seguinte, o agro, que é quem mais produz, já disse com quem ele está. Ele está com o presidente da República. Os bancos faturaram bilhões por trimestre durante os governos lulopetistas. O presidente não foi só o PIX que o presidente Bolsonaro implementou, não, que acabou com a garcinha e a farra dos bancos. Eu pergunto aqui para todos vocês que estão nos assistindo agora, vocês que acompanharam os juros absurdos cobrados por bancos durante tantos anos a gente refém, vocês acham que eles estão felizes com Bolsonaro? E aí vem, para finalizar, aquela pesquisa que eu tinha falado da Atlas Arco, Lula com 48,3%. O que tem de diferença nisso, né? Diferença que eles colocam Bolsonaro com 41%. Como a margem de erro é de 2 para mais, 2 para menos, eles estão querendo dizer que pode ser que Bolsonaro esteja com 43, Lula com 47. Ou seja, é uma pesquisa que não disse nada para absolutamente ninguém, nem para que veio, nem por que não veio. E lembrando que a própria Datafolha, que era um índice que eu deixei de falar aqui, na semana anterior ao ano de 2018, às eleições de 2018, dava Bolsonaro com 36%. Bolsonaro terminou a eleição, não, com 31%. Bolsonaro terminou a eleição com 46%, 15% acima daquilo que eles davam, tá certo? E na véspera, eles colocaram Bolsonaro com 39%. Bolsonaro acabou com 46%, 7% acima do que eles falavam. Então, essa pesquisa da Atlas que eles estão tentando colocar aqui já mostra uma diferença de 7% entre ambos. Por quê? Não vai ser fácil. Nós temos condições de levar no primeiro turno. O que eles estão tentando fazer é evitar uma derrota acachapante do cachaceiro. Porque a estratégia deles, Gustavo, Liliane e Alex, eu peço desculpa por ter me prolongado, mas a estratégia ficou bem clara. Eles tiraram todo mundo do páreo. A ideia foi essa, vamos tirar todos os possíveis adversários a presidente para que exista uma polarização e a gente tenha a possibilidade de ganhar no primeiro turno, porque no segundo turno a gente não leva. Então essa sempre foi a tentativa deles. E isso fica claro agora nessa última pesquisa revelada. Por quê? Eles sabem que se eles tirassem todo mundo, aumentaria as chances do Lula de ganhar no primeiro turno devido à pesquisa, à mídia e tudo mais. Só que o tiro saiu pela culatra. E essa pesquisa está mostrando isso. Se acontecer o que eu estou imaginando, Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno agora no dia 2 de outubro.
Porque essa pesquisa da Arco está mostrando isso. Se eles supervalorizaram aquele eleitorado do Lula, e olha, não estou falando que a pesquisa foi fake, foi contratado, não estou falando nada disso. Se há uma supervalorização daquele eleitorado do Lula que tem o maior número na abstenção e uma subvalorização daquele eleitorado do Bolsonaro que é mais aguerrido e que não muda o voto, nós estamos diante de uma possível vitória do presidente Bolsonaro no primeiro turno. Escrevam aí o que eu estou dizendo para vocês. Ai, Deus seja louvado. Obrigado, Kleber. Só para finalizar, eu sempre finalizo e eu não posso finalizar de outra maneira. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, muito obrigado por nos proteger e proteger essa nação. E obrigado a todos vocês por fazerem parte dessa bancada. Um abraço, fiquem com Deus. Abraço. Beijo, querida. O Canuto, o desembargador ontem, né, ele falou o seguinte: é preciso dizer que os ministros do STF não estão agradando. Ele foi ex-vice-presidente do TRE, do Distrito Federal. O Sebastião Coelho revelou o motivo de ter antecipado sua aposentadoria. Quando falou sobre isso, ele falou que não aguenta mais, não pode ficar submetido a esse tipo de ordens ilegais. É importante as pessoas do judiciário saírem dessa espiral do silêncio, né, Canuto? Sim, é importante, Gustavo. E olha, você vê a onda, né? Primeiro, esse juiz ele pediu aposentadoria antes, né? Ele poderia ficar mais tempo, mas preferiu pedir aposentadoria por não ter falta de condições de trabalho, condições adequadas de trabalho, né? E agora ele falou, ele é um juiz, é um desembargador aposentado, falou o que pensa. Teve o caso dos 131 policiais delegados federais, a maioria aposentado também, que se manifestou, e a gente sabe que eles representam uma parcela significativa do pessoal da ativa, dos ativos. E como o desembargador falou, 80% dos magistrados do Brasil pensam mais ou menos daquele jeito. E eu tenho vários amigos que são magistrados aí das diferentes justiças, né? Justiça comum, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, e o sentimento geral é esse. Aliás, magistratura, Ministério Público também, olha, peraí, acabou o direito no Brasil, virou o eu mando e ponto final. Né? Isso não é de agora, não. Isso vem lá desde a época que o Gilmar Mendes, que era o grande, palavra dizer assim, o carrasco lá do STF, hoje não é mais. O Gilmar Mendes está quietinho hoje, né? Mas hoje tem outros que superaram o Gilmar. Mas eu já escutava queixas desde aquela época, de anos. O pessoal se queixando, o pessoal concursado, que estudou, passou num concurso, fez escolatura, falou, peraí, viemos aqui trabalhar para aplicar a lei, e esse pessoal faz tudo menos aplicar a lei, faz política e usa a lei para justificar a política deles. Que vem sendo feito no judiciário. E em outras carreiras públicas também. Se você pegar a grande massa dos servidores, dos magistrados, de todos, não concorda com isso aí, não. O que acontece também é que as entidades representativas, a grande maioria delas, são aparelhadas pela esquerda. Por vários mecanismos, não vale a pena entrar aqui, desviaria muito o assunto, mas, por exemplo, na magistratura, você vê as entidades representativas de magistrados afinadinhas, tudo assim, de esquerda, a esquerda aparelhando aquilo, afinadas lá com os mandos do STF. E vê também em outras entidades, da OAB também. A OAB você vê totalmente aparelhada, não representa o pensamento da maioria dos advogados. Acontece que o sistema de eleição, por exemplo, de uma OAB, ele é feito para dificultar a renovação. É para manter a mesma cúpula no poder, com alguma alteraçãozinha, mas mantendo o mesmo grupo no poder há 40 anos aí, desde que houve a Constituição de 88, a redemocratização. Então precisa mudar, precisa ter eleição direta na OAB. Essas entidades de magistrados também tem os mecanismos. Eu já fui representante, eu sou gestor público federal, já fui presidente da minha entidade 2 vezes, sei muito bem como que são esses mecanismos aí para dificultar a renovação e manter a esquerda se perpetuando no controle, no aparelhamento dessas entidades. Para combater isso, tem 2 alternativas. Uma, entrar na disputa com essas regras complicadas, a outra é começar a pensar numa proposta que já foi ventilada de acabar com o princípio de unicidade sindical no Brasil, de que cada categoria só pode ter um sindicato representativo territorial. Acabar com a unicidade, então você vai ter representante, vai ter a associação da esquerda e da direita. Na hora de negociar, vai ter que negociar com as duas. Eu acho que essa é a solução mais plausível para o Brasil, para a gente trabalhar no segundo governo Bolsonaro, uma pauta importante, o fim da unicidade sindical. E aí, Liliane, a gente está falando dessa questão da quebra da espiral do silêncio, a gente está vendo as pessoas se manifestarem em cima da hora, porque as pessoas estão percebendo o que está acontecendo no Brasil, e a gente volta às pesquisas. Há 5 dias da eleição, vantagem de Lula varia de 3,7 a 17 pontos. Leia todos os resultados mais recentes sobre disputa presidencial e análise
das curvas evolutivas no agregador de pesquisa do Poder 360, e aí eu sou obrigado a lembrar que o Poder Data, né, que é o Instituto de Pesquisa do Poder 360, que está dentro da Folha de São Paulo, o Poder Data tem como um dos sócios o filho da Luísa Trajano. A gente já leu, já trouxe isso aqui. Bom, 3,7 a 17, por si só, em número absoluto, a gente analisar do 3,7 ao 17, já é um caminhão de distância. Né? Como é que pode ter uma diferença assim, de 3,7 a 17? Agora, vamos traduzir esse voto? Eles estão dizendo que pode ser de 6 milhões a 28 milhões de votos. Como é que alguém erra um número desse? Olha só. Olha só. Pode ser que dê 6 milhões de pessoas ou pode ser que dê 28 milhões de pessoas. Que absurdo. É o ensaio, né? Estão preparando um tapete aí que a gente já está na cara, que já todo mundo viu, já todo mundo já enxergou. Agora, o que eles não contam de verdade, e eles vão cutucar o brasileiro, né? Que aí seremos onça de verdade, viu, Tronic? Vão cutucar? Será que eles terão coragem? Enfim, eu penso, sinceramente, que, veja, que está tudo numa perfeita desordem. Nós acabamos de assistir um vídeo aí do Ciro Gomes denunciando, ele deu nomes, ele denunciou o que está acontecendo, que não pode acontecer para a direita ter um outdoor com as cores que remetem à nossa bandeira, porque faz menção a uma campanha velada política. Não pode ter, mas pode ter um impulsionamento que está acontecendo, que é ilegal, como bem explicou o Ciro Gomes. Eu torço para que tenhamos mais desembargadores com a envergadura, postura, moral do senhor Sebastião Coelho. Eu fiz um vídeo em homenagem a ele no meu canal. Porque uma coisa, meu amor, é dizer vamos lutar, outra coisa é mexer no seu bolso. Ele saiu da ativa, esse homem é um soldado que está se sacrificando por nós. Ele saiu da ativa e vai dizer, não, eu não vou fazer parte disso, não vou comungar com isso. Então, quando acontece o silêncio, que você também chamando a atenção aí, eles avançam. E também eu quero dizer que o Alexandre de Moraes, viu, senhor Alexandre de Moraes? O senhor também não tem culpa, não. Sabe por quê? Porque esse é o seu traço de administração, de caráter. Quem tem culpa é o Senado, que deixou o senhor se criar. Quem tem culpa é o Senado. Quem tem culpa é o Senado na figura do senhor Pacheco, que está se prestando a esse papel, enquanto o desembargador Sebastião entra para a história como alguém que vamos admirar e precisa constar, sim, nos nossos livros, né? O senhor fará parte dele também como alguém que se recuou, que tratou dessa gravíssima situação do país de forma covarde, se escondendo. E ainda, agora está fazendo coro, vou voltar às enfermeiras, está fazendo coro lá, sentar com outro governo, com outro poder lá, para discutir o que já foi discutido dentro do Congresso Nacional. Quer dizer, não tem nem postura de presidente, porque se a casa dele decidiu, ele tinha que ir lá dizer, olha, a casa que eu faço parte, que é o Senado, junto com a Câmara, nós já debruçamos sobre isso. Eu não posso mais negociar nada, mas não, covarde. Então, é o momento que você precisa entender que não adianta bater em Alexandre de Moraes. Eu não bato nele. Não bato, até defendo. Falo, a gente tem dentro de casa filho rebelde, a gente tem dentro de casa familiar que não vale nada. A gente tem. Salve a família que não tem lá um indivíduo torto. Não vai ter na política? Não vai ter? Tem. Não vai ter nos poderes? Tem. Agora, quem dá a correção? Na minha casa dou eu, os meus filhos. E aí a gente tem legitimamente um órgão que poderia fazer essa correção e não faz? Pelo amor de Deus. Como é que a gente educa filho hoje? Explica para mim. Se o ministro daquela casa, daquela corte, já testou, divulgou que o poder que está concorrendo hoje é um poder que adota a cleptocracia como modus operandi. Como é que a gente educa um filho? Como é que a gente diz, roubar não vale a pena? Como é que a gente educa uma criança hoje que não vale a pena ser desonesto? Se a gente a gente está acompanhando todo mundo voltar à cena do crime. E outros praticando crime.
Porque desrespeitar a Constituição é um crime. É ou não é, Canuto? Estou falando bobagem? Me corrija. Para mim, rasgar a Constituição é crime. Olha, tem um monte de gente aqui perguntando, inclusive, que eu gostaria de informar, que, Liliane, se eu votar no Daniel, vou perder meu voto? Não. Ou vou dar meu voto para o outro lá que eu quero que concorra? Não. Não é assim que funciona. Você vai votar em quem você acredita, em quem você gosta, e a decisão posterior a essa é aquele que teve mais voto, não é isso, Canuto? Dá a informação correta aí para nós. A informação correta é o seguinte: o que está em questionamento não é a. Tá falhando. Tá pipocando. É a internet. Mexe aí. É a internet, Deixa não é eu falar microfone. sobre, antes do Canuto falar sobre isso, deixa eu falar sobre Melhorou? Melhorou? Canuto, só falar uma coisa aqui. Tem Vai. um monte de gente que não é do Rio e que está nessa pinimba aí da coisa do Daniel Silveira e faz campanha pró-Romário, e faz campanha pró-Daniel Silveira, e faz campanha contra isso e contra aquilo. Essa é uma decisão do povo carioca. O presidente falou isso. Vejam o que o presidente falou na última live e pronto. Não precisam as pessoas ficarem desesperadas em relação a isso, tentando levantar uma bandeira de um Estado que nem é. Porque no Senado vai interferir. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros com as pessoas. O Senado Federal, nós vamos eleger 27 senadores. Se Deus olhasse para o Brasil e falasse assim, olha, vou fazer mais ainda por vocês. Os 27 senadores serão apoiadores do presidente Bolsonaro. Nós continuaremos sendo a minoria dentro do Senado Federal. Nós continuaremos sendo a minoria dentro do Senado Federal. O que a gente precisa fazer é deixar com que cada um dos brasileiros que apoia o presidente Bolsonaro dê o melhor voto segundo a sua convicção. Segundo a sua convicção. Quem acha que o Romário é melhor por uma questão estratégica, vota no Romário. Quem acha que o Daniel Silveira é melhor porque representa enfrentar o sistema de frente, vota no Daniel Silveira. Mas a realidade, sabe qual vai ser? É que nós vamos apanhar para burro no Senado Federal na próxima eleição, no próximo mandato. Porque nós ainda seremos uma esmagadora maioria. E aí entra o papel dos deputados federais para se contrapor à casa que não está agindo. Porque o Rodrigo Pacheco está lá, faz o que faz ou não faz o que não faz, mas os senadores estão pressionando o Rodrigo Pacheco? Imagina, estão dormindo. Estão dormindo em berço esplêndido. Então a gente não pode se emocionar e perder o foco. Qual é o foco? Ganhar do PT. A gente tem que conquistar votos dia a dia. São 5 dias que faltam? 4 dias que faltam? Conquistar os votos para a gente do nosso lado. Para a gente ganhar essa eleição majoritária, ganhar o presidente Bolsonaro. No Senado, o Alan falou muito bem aqui. O Molon não está na frente, até porque a esquerda no Rio também tem 2 candidatos. O Lula diz que ele só tem um candidato e não é o Molon. Então a gente não. Mas, Gustavo, a dúvida não é essa. A dúvida é se. Eu sei. Da votação. O que vai acontecer com os votos? Se o Daniel Silveira foi impugnado, etc. e tal. Isso. Se o presidente Bolsonaro já falou que vai trazer tudo às 4 linhas. O presidente Bolsonaro disse o seguinte: olha, nós vamos ganhar essa eleição e vamos trazer todos os atores que não estão trabalhando dentro das 4 linhas para dentro das 4 linhas. Isso significa o quê? Que muita coisa errada vai ser resolvida. E muita coisa errada sendo resolvida, a graça do presidente eu acho que vai valer, não vai valer? Eu acho que vai valer. Fala, Canuto, por favor. Bom, melhorou meu som? Melhorou. Então tá, é problema de internet aqui, que não é microfone, é internet, mas enfim, agora vamos lá. Eu estava dizendo o seguinte, nesse caso do Daniel Silveira, tem que ver o que está sendo impugnado, se é a candidatura, se a pessoa ou é a chapa. Se a impugnação é em cima da chapa, porque faltou documento para a chapa, porque recebeu doação ilegal, aí a chapa inteira não estaria concorrendo, cai. Só que não tem nenhum problema com os suplentes do Daniel Silveira, tá? Então, se você votar no Daniel Silveira, aí a gente não sabe se depois da eleição, porque hoje tem uma insegurança jurídica no Brasil muito grande, a gente não sabe se depois da eleição ele vai ser mantida a validade da candidatura dele, ele vai tomar posse tudo, ou se vão querer caçar depois da eleição. Caso seja mantido, ok, você votou no Daniel Silveira, ele se elegeu, ótimo. Caso o Alexandre de Moraes ou qualquer outro lá chegue e resolva dar uma liminar, Daniel Silveira não pode tomar posse. Isso só vai referir ao Daniel Silveira, não aos suplentes. Então, o suplente dele vai tomar posse como senador. Então, você vai votar na chapa. Você não vota só no senador, você vota na chapa. Quando você vota em cargo majoritário, governador, presidente e prefeito, você não vota só no cabeça de chapa, você vota no vice junto. Tá? Então, a esquerda que adora fazer isso, né? Coloca lá o Temer, coloca o Alckmin agora como vice do Lula. Aí, se o Lula, no primeiro ano de mandato, é empichado por corrupção, coisa que não é difícil de acontecer, ou se tem um problema de cirrose hepática, coisa que também não é difícil de acontecer, se afasta, no dia seguinte a esquerda começa.
Alckmin não é meu presidente, Alckmin não representa, fora Alckmin. Mas quem é que botou o Alckmin na chapa agora? Você está votando nos dois. Nos dois. Para senador, você vota no cabeça de chapa e em 2 suplentes. Quem são os senadores do Romário? Você sabe quem são os senadores do Romário? Os suplentes do Romário ali? Não sei. Então, você tem que ver o seguinte: o suplente do Daniel Silveira, quem é? Quem são os 2 suplentes? Né? A gente não sabe quem é o suplente dos dois. Mas verdade, eu pego aqui. Eu peguei outro dia, eu vou pegar de novo aqui. Eu acho o seguinte, Canuto, a gente não pode perder tempo com esse tipo de coisa, porque existe o interesse do sistema em criar essa desunião e a gente perdeu o foco. Tá tão nítido isso. A gente sabe que a esquerda infiltra a gente. Gente, a maior rede de espionagem e de infiltrados da história do planeta foi feita pela esquerda. Vocês acham que não tem gente dentro dos nossos grupos vestido de verde e amarelo, infiltrando e semeando discórdia, fazendo com que as pessoas briguem? Fique numa briga emocionada, ou é Daniel Silveira, ou é Romário, ou é isso, e a gente perde o foco. Por exemplo, um foco que a gente precisa ter no Rio de Janeiro: tirar o Freixo da eleição de segundo turno, acabar com essa eleição no primeiro turno. E as pessoas estão perdendo foco com essas coisas. Se for o Romário ou se for o Daniel Silveira, o presidente vai estar bem representado, no sentido de que ele terá alguém do partido dele, se for o caso do Romário, ou ele terá alguém da confiança dele, se for o caso do Daniel Silveira. Se um dos dois traírem lá na frente, fazer o quê? Porque ninguém vem escrito na testa assim, você é fiel a vida inteira. Pode ser que agora, por conta da articulação, o Romário seja fiel o tempo inteiro. Pode ser que lá na frente o Romário pule do barco. Pode ser que o Daniel Silveira seja fiel o tempo inteiro. Pode ser que lá na frente o Daniel Silveira pule do barco. A gente não sabe. O que a gente precisa fazer é eleger os nossos candidatos, aqueles com quem nós temos convicção de que será melhor para o nosso estado, no Rio, em São Paulo, em Brasília, enfim, onde for. E não entrar nessa briga, não, vou fazer um voto assim, porque senão a gente está fazendo igual a esquerda. Tem que ser o votar o voto útil. Pegue o que o presidente falou, nós vamos definir isso essa semana. Eu vou conversar, não quero tirar o desejo de ninguém. O presidente falou isso. Vamos aguardar o que o presidente vai falar. Entendeu? Eu acho que a gente perde energia com esse tipo de coisa. Tá, só informação, Daniel Silveira, ele por enquanto é candidato, nenhuma decisão definitiva. Votando no Daniel Silveira, ele é o cabeça de chapa. O suplente dele chama-se André Monteiro, o primeiro suplente do Daniel Silveira, e o segundo suplente dele chama Marão Lilinho. São as pessoas que ele escolheu da confiança dele, ambos do PTB, lá do Roberto Jefferson. Se foi ele, o Roberto Jefferson, composição partidária, não sei, mas ambos são do PTB, tá? Ficou sem som, Canuto? Tá sem som. Sem som, Canuto. Então é isso. Só para concluir, então, que o som tá ruim aqui, já precisa sair também. É isso. Você vota na chapa, que é Daniel Silveira, e 2 ali do PTB. Um deles vai ser o senador. Por exemplo, em São Paulo, quem votou no Major Olímpio, o Major Olímpio faleceu, assumiu o suplente. Eu não sei quem é o primeiro suplente, não me fugiu o nome agora. O segundo suplente é o astronauta Marcos Pontes. O astronauta Marcos Pontes agora é candidato também ao Senado. Então, quem votou no Major Olímpio, ele ficou poucos anos e assumiu o suplente. É normal, você tem que olhar quem são os suplentes. Veja quem são os suplentes do Romário também, que ele pode sair no meio. É uma questão dos cariocas aí decidirem em quem vão votar. Mas não entra nessa de que votar no Daniel Silveira vai perder o voto. Não é verdade. O Harold de Oliveira era senador, faleceu por conta da Covid. A gente tem hoje o senador Carlos Portinho, que é do PL e está lá, na base do presidente. Enfim, eu acho que o carioca sabe muito bem quem ele tem que escolher. De forma muito clara, objetiva. Eu não tenho vínculo com partido nenhum, posso falar. Eu acho que o carioca sabe quem ele tem que escolher, quem se representaria melhor o Rio de Janeiro no Senado. Ah, mas tem essa questão estratégica, tem isso, tem aquilo. Aí cada um tem que analisar se vale a pena ou se não vale. Cada um tem que analisar. Agora, há uma guerra de informação muito grande que tende a atender o quê? Ao sistema. Não é atender ao interesse do povo brasileiro, entender o interesse do presidente Bolsonaro, entender o interesse dos candidatos do presidente Bolsonaro. Uma guerra para criar rachas, para criar briga, para criar confusão e criar desunião. E nós precisamos estar unidos. Se for o Romário, se for o Daniel Silveira, nós teremos lá um representante do presidente Bolsonaro. É isso que a gente tem que fazer. Desculpa, Liliane, eu acabei te cortando porque eu quero te dar essa informação, mas continue seu raciocínio, por favor. Não, meu raciocínio é o seguinte, a gente sabe e torce, né, por aqueles que entregaram até a carcaça por nós lá já. A gente já entendeu que no Congresso o barulho é muito alto, né?
e a gente fica, e a gente sofre, inclusive, com essas desinformações no meio do caminho, mas estamos aqui para esclarecê-las também. Eu preciso dizer que nós estamos candidatos. Eu estou candidata a deputada federal por São Paulo, 2269. O Alex Canuto está candidato a deputado estadual por São Paulo, 90922 é o número dele. Portanto, nós precisamos chegar até lá e só conseguimos através do seu voto. Nós estamos na reta final, gente. A gente passou aqui bom tempo sem sequer mencionar isso, mas eu peço licença, viu, Gustavo, para dizer que você precisa nos ajudar. Se você confia, se você gosta do que a gente fala, do que a gente representa na sociedade, aqui por São Paulo, esteja conosco e puxe também outras pessoas, traga mais pessoas, porque essa é uma eleição que vai definir muita coisa, a base do governo lá em Brasília, a base do governo também pelos estados, pelos governadores que vocês estarão elegendo, e o Senado também, que se faz tão importante, tão fundamental. Contamos com vocês, porque a única coisa que nós temos são vocês, as tias do Zap, os tios do Zap, o compartilhamento dessas lives aqui para dar esclarecimento, né? Então, eu já quero, de bate-pronto, agradecer a sua audiência, que aqui no meu canal está linda, e também pelo canal Todo Poder Emanando do Povo, dizer do respeito que eu tenho a cada um de vocês por parar, nos ouvir e também pedindo mais uma vez esse esforço, essa contribuição de nos ajudar. Canuto chegando aqui à Assembleia Legislativa de São Paulo, eu chegando à Câmara Federal, e o Alan, nosso querido Alan Lopes, que está também hoje na batalha nas ruas, pelas ruas aí do Rio de Janeiro, trabalhando pelo seu voto. Atenção, cariocas, pessoas sérias, o número do Alan é o 22377, 22377 para deputado estadual. Vamos colocar lá, gente, pessoas que realmente depois a gente possa cobrar, porque eu quero voltar muitas vezes aqui no Jornal da Manhã, depois de eleita, e o Gustavo apontar, Liliane, como é que vai ficar essa situação? Ô, Canuto, como é que está essa história aí no Rio em São Paulo? Ô, Alan, como é que você vai resolver essa questão? É isso, nós queremos representá-los. Uma live diária para prestar contas. Para prestar contas. É isso, ninguém vai se esconder, não. É isso. Nós não vamos esconder, não. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Viu? E outra coisa importante, não é só para o Senado, para deputado estadual, para deputado federal, olhem o passado de cada um deles. É isso aí. Fala isso para a presidência da República, isso serve para Senado, isso serve para deputado estadual, federal, governador. Olha o passado. Votou a favor? Votou contra? Se manifestou? Na época do lockdown ficou falando? Ficou caladinho? Qual foi a postura dessa pessoa? Eu acho que é isso que vai fazer com que cada um escolha seu candidato. É isso que vai fazer com que cada um se sinta representado pelo seu eleito. Porque não adianta, eu votei no fulano, votar no menos pior, aquelas coisas todas. A gente não precisa mais disso. A gente não pode mais aceitar isso. Se nós queremos fazer uma mudança no cenário político nacional, a gente não pode ficar colocando lá sempre as mesmas figuras que ficam alimentando esse sistema político nacional que nós não gostamos. Ah, mas eu não ganhei. Mas você não precisa ganhar. Se você der uma quantidade de votos, se um candidato tiver uma quantidade de votos substancial, mesmo que ele não chegue lá, ele tem uma coisa chamada capital político. Ele passa a ter importância no cenário político, mesmo que ele não esteja exercendo uma função, mesmo que ele não esteja exercendo um cargo. É importante que a gente tenha isso em mente, que a gente entenda que o jogo político é assim. A política é a arte do possível. Muitas vezes não vai ser possível colocar lá quem a gente quer, muitas vezes não vai ser possível colocar lá quem a gente gostaria que estivesse, mas muitas vezes o possível é a gente fazer um movimento para que esse representante se fortaleça. Se fortaleça. Liliane, Canuto, agradecer a vocês, a todos que nos acompanharam até agora. Nós esticamos demais. Toda vez que o Alano está aqui, a gente estica, né? A gente segue, a gente vai longe. Mas é isso. Quero agradecer a vocês que nos assistiram, que compartilharam, fizeram parte dessa transmissão. Sangue frio, muita determinação, muita oração, porque essa guerra, antes de tudo, é espiritual. E nós estamos chegando no nosso dia D. É o dia de definição. É a data da inflexão. Não nos desesperemos, não fiquemos nervosos. A gente sabe que precisa ter muito sangue frio, mas o presidente precisa ter seu exército ao seu lado. Ele sempre falou que o exército dele somos nós, o povo brasileiro. E nós somos a maioria, a esmagadora maioria. Nós não podemos nos permitir que nós enfraqueçamos nesse momento tão importante da nossa nação.
É isso. Obrigado, Só dar um avisozinho, que amanhã eu não vou estar entre vocês, com vocês, porque amanhã eu vou fazer rua, amanhã eu vou para Osasco, vou fazer um trabalho ali nessa cidade que também é tão importante para nós aqui. Então, só por isso justificar a minha ausência amanhã, que eu vou ficar com dor no coração, porque vocês sabem que eu adoro estar aqui com vocês. Depois de Osasco das Redondezas, por favor, compareça lá, tire a foto com a Liliane e mande para a gente lá no WhatsApp do Todo Poder Emana do Povo. Ou então, Liliane, entra ao vivo lá. Entra ao vivo do Você celular. que sabe. Rapidinho, mostrar, manda para mim. Manda para mim. Eba, maravilha. Isso aí. Então, você que está nos assistindo, esteja lá ao vivo com ela e dê um tchauzinho para a gente aqui ao vivo. Canuto, obrigado. Liliane, obrigado. Valeu. Fiquem com Deus, fiquem de olho aí nas nossas postagens, nas nossas redes. E vamos lá. Falta pouquinho para a gente passar de vez a esquerda a limpo. Um abraço a todos. Boa tarde. Um abraço. Tchau.